Olá, hoje 2022, o Brasil que queremos vai conversar com a brasileira que foi convidada pelo atual governo da Grécia para analisar a dívida grega, calculada em aproximadamente 320 bilhões de euros, o equivalente a mais de R$ 1 trilhão. Ela foi a única brasileira a compor o comitê pela auditoria da dívida grega, com outros 30 especialistas internacionais. No Brasil, nossa convidada é fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. E na entrevista que você vai ver a seguir, ela explica o que é a dívida pública e qual é o seu impacto nas políticas de inclusão social. Você vai ver também como a taxa de juros praticada influencia a vida dos brasileiros. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que queremos, hoje vamos ter o prazer de receber Maria Lúcia Fattorelli, que vai conversar com a gente sobre a dívida pública. Maria Lúcia Fattorelli é auditora fiscal aposentada da Receita Federal e é fundadora e coordenadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida. Ela, a convite, participou da auditoria de 2 países, do Equador e da Grécia, e ela é a coordenadora do grupo de estudos socioeconômicos do movimento 2022, o Brasil que queremos. Muito obrigado, Maria Lúcia, por ter atendido ao nosso convite. Nós vamos conversar sobre dívida pública. E antes de eu fazer a indagação, quero testemunhar minha admiração pelo seu trabalho incansável, tentando trabalhar para que tenhamos um Brasil melhor. A minha primeira indagação seria o que é a dívida pública e onde começa esse problema? Certo. Bom, eu primeiro tenho que agradecer também pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com o senhor, professor Isaac, e participar do Brasil 2022, o Brasil que queremos. Bom, a dívida pública, ela deveria ser um instrumento muito importante para complementar os orçamentos públicos, especialmente no caso de investimentos de grande porte, em que a arrecadação daquele ano não é suficiente para viabilizar. Mas, investigando esse processo, o que é que nós verificamos? A existência do que chamamos de sistema da dívida. O sistema da dívida é a utilização desse instrumento do endividamento público às avessas. Em vez de termos um instrumento que aporta recursos ao orçamento público, nós temos um sistema que funciona como um contínuo e crescente escoadouro de recursos. De tal maneira que as dívidas surgem e crescem sem contrapartida alguma, a partir de mecanismos meramente financeiros. Então, esse problema começou no Brasil há quase 200 anos, quando declaramos a nossa independência. Portugal transferiu uma dívida que ele havia contraído junto à Inglaterra, transferiu somente a dívida, o dinheiro nunca chegou aqui. Esse ciclo atual da dívida, ele vem dos anos 60, 70 para cá, principalmente no final da década de 60. É um processo que, primeiro, a dívida externa é que foi um grande problema, explodiu, não é? Até a década de 90. Do Plano Real para cá, houve uma conversão e a dívida interna passou a ser o maior problema. Mas elas andam juntas, então tanto a dívida interna como a dívida externa, esse ciclo atual, começa do final dos anos 60 para cá e vem se agravando continuamente. A dívida pública é um negócio correto? Então, deveria ser, né, professor? Deveria ser este instrumento de financiamento do Estado. Mas na medida em que funciona como esse sistema,
que escoa os recursos públicos, ele passa a ser um grande negócio para o sistema financeiro. É preciso dar alguns exemplos para que as pessoas entendam, né, de que a gente está falando. Por exemplo, 1 trilhão da nossa dívida interna, olha, 1 trilhão, nós estamos falando de cerca de 1/5 do PIB brasileiro. 1 trilhão corresponde a uma operação que o Banco Central faz, que na prática corresponde à remuneração de toda a sobra de caixa dos bancos. Veja bem, essa operação, ela retira o que o Banco Central considera um excesso de moeda, mas que não é excesso, é simplesmente o recurso que sobra no caixa dos bancos, porque eles querem juros altos demais, a população não tem condição de acessar esses empréstimos com taxas de juros de 200%, 400% ao ano que eles querem receber nos juros de mercado. Então, sobra. E está sobrando 1 trilhão, professor. Esse 1 trilhão, o Banco Central recolhe nas chamadas operações de mercado aberto e remunera diariamente. O custo disso para o Brasil em 2015, nós estimamos em 200 bilhões de reais. Estimamos, porque não há devida transparência. E isso provoca um dano enorme à economia do país, porque provoca uma escassez de moeda. Esse 1 trilhão esterilizado no Banco Central, imagine o que aconteceria se esse 1 trilhão estivesse no caixa dos bancos. Os bancos teriam que se esforçar para emprestar esse dinheiro e teriam que reduzir os juros. E quantos negócios seriam viabilizados no país se os juros fossem mais baixos? Quantos inventores, quantas indústrias seriam iniciadas se o acesso ao crédito fosse viabilizado no país? Então, 1 trilhão da dívida é esse mecanismo financeiro que serve para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Outro mecanismo abusivo e de legalidade questionável é a garantia que o Banco Central dá para os bancos de pagar a variação do dólar. Então, imagine um prejuízo enorme do Banco Central, centenas de bilhões de reais, viram dívida pública e todos nós pagamos. Então, esses mecanismos perversos funcionam. Pouca gente percebe isso. Isso faz aumentar a dívida e depois de criada a dívida, aí já vem juros, encargos e todo o sacrifício para pagar, porque dívida é considerada uma prioridade. Quem são os beneficiários desse esquema? Invariavelmente é o setor financeiro, nacional e internacional. Agora, aqui no Brasil, nós não sabemos os nomes. Nós não sabemos quem são os nossos credores, quem é que está se beneficiando disso. A gente só sabe por setor. Os bancos, os fundos de pensão, os fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, mas nós não sabemos quem são os beneficiários disso. Agora, esses mecanismos perversos, quem se beneficia não são nem os detentores dos títulos, são os que comandam o setor financeiro e que participam dele, nas consultorias, nas empresas de custódia e certificações. É uma grande indústria financeira que existe. Então, toda essa indústria ganha com esse tipo de negócio, né? A dívida deixou de ser aquele instrumento de financiamento do Estado e passou a ser um grande negócio que alimenta todo esse setor financeiro e absorvendo grande parte do orçamento público, né, inviabilizando o país. E por que o Banco Central não revela quem são os detentores dessa dívida pública? Então, isso é uma tremenda distorção. Primeiro porque a nossa Constituição exige a transparência de todas as operações públicas, não é? O Banco Central considera essas operações com a dívida sigilosas, o que é um absurdo.
porque a dívida é pública, é paga pelo povo, não é? Então, nós temos o direito de saber, minimamente, para quem devemos, não é? E não sabemos. Nós só sabemos por setores, bancos e etc. Realmente a gente tem uma transparência relativa, né? Se a gente acessar o site do Senado dos Estados Unidos, nós podemos saber o salário de cada membro, cada funcionário desse Senado. A mesma coisa no Brasil, né? E deveria ser transparente, nós deveríamos ter essa resposta a essa pergunta. Eu acho que nós precisamos sair dessa transparência relativa para uma transparência total. Com certeza. Agora, qual a relação entre a dívida pública e o ajuste fiscal tão falado nos dias de hoje? A relação é direta. O que é o ajuste fiscal? É todo o sacrifício que se faz para cortar em todos os gastos e investimentos públicos, saúde, educação, assistência, investimentos em tecnologia, em agricultura, em todas as áreas do país. Corta tudo isso, é feito um contingenciamento geral. Além disso, vende-se patrimônio público por meio das privatizações e concessões. Aplicam-se contra-reformas que retiram direitos, como a da Previdência e etc. Tudo isso é o chamado ajuste fiscal. E para que todo esse sacrifício? Para que sobrem recursos para pagar mais dívida pública. Nós estamos, nesse momento, diante de uma proposta de emenda constitucional, a emenda 241 de 2016, que pretende acirrar esse ajuste fiscal, colocando um congelamento que vai durar 20 anos. Para quê? Para garantir recursos para a dívida pública e para um outro esquema, mais grave ainda, recente, que nós estamos denunciando, que utiliza as tais empresas estatais não dependentes. Um esquema muito parecido com o esquema que quebrou a Grécia, professor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos com essa conversa com Maria Lúcia Fattorelli. Voltamos com essa importante e interessante conversa com Maria Lúcia Fattorelli, esmiuçando a dívida pública do nosso querido Brasil. Maria Lúcia, quem ou o que determina os juros da dívida pública? Olha, no Brasil, quem estabelece a taxa básica de juros, a chamada Selic, é o Copom. O que é o Copom? Um comitê de política monetária. Dele participa o presidente do Banco Central e um grupo de diretores do Banco Central. Eles é que estabelecem a taxa de juros. E como é que eles estabelecem? Antes dessas reuniões do Copom, eles fazem uma reunião com mais de 100 representantes do mercado financeiro. Participa um ou outro do setor produtivo. Mais de 99% são representantes do mercado financeiro. E aí, esses representantes, eles dizem quais são as tendências. E, invariavelmente, o Copom decide com base nessas tendências. É um absurdo. Não existe justificativa técnica, jurídica, político-econômica para essas taxas de juros elevadíssimas praticadas no Brasil. As taxas de juros praticadas aqui são as maiores do planeta. E é isso que amarra o nosso gigante Brasil, porque o custo financeiro de tudo é muito alto. E a taxa básica, que desde agosto de 2015 está em 14,25%. Isso já é insustentável. E os títulos são vendidos por taxas ainda superiores a essas.
né? Então, no Brasil, há um grande conflito de interesses, porque as taxas de juros são estabelecidas a partir de impressões do mercado financeiro. Não há a preocupação, e essa taxa é insustentável, essa taxa é justificável, nada disso. O Congresso Nacional não apita sobre os juros. Então, veja bem, é uma temeridade. E a justificativa, a desculpa para isso, é que os juros têm que ser altos no Brasil para controlar a inflação. Isto é uma mentira. A inflação no Brasil é provocada por duas razões. Uma, preços administrados. O preço da energia, telefonia, transporte, gasolina, combustível em geral, tarifas. Esses chamados preços administrados no Brasil, na medida em que eles são reajustados e têm reajustes estratosféricos, por exemplo, em 2015, a energia subiu em média 54%, mas em algumas regiões subiu mais de 100%. E a energia vai impactar todos os outros preços. E eu pergunto, professor, subir juros vai fazer baixar o preço da energia? Claro que não, não tem nada a ver. O outro fator que provoca inflação no Brasil é o preço de alimentos. Por uma política agrícola totalmente equivocada, porque com essa terra, com essa água, com esse clima favorável, era para alimento no Brasil ser muito barato, ser viável para toda a população, com os nossos agricultores super bem assistidos para garantir a nossa segurança alimentar. E não é isso que acontece. E, de novo, subir juros vai corrigir essa política agrícola? Vai fazer baixar a inflação? Claro que não. Então, essa desculpa de controlar a inflação mediante a utilização da taxa de juros é uma mentira deslavada que é colocada para a população, porque, claro, todo mundo é contra a inflação. Ninguém quer inflação. Então, é colocado, isso é para controlar a inflação, cultura do medo. E aí fica todo mundo, então tem que ser já. Mas não tem nada a ver. Então a população está sendo sacrificada, nosso país está sendo inviabilizado. Tudo isso para transferir cada vez mais recursos para alimentar esse esquema do mercado financeiro, utilizando a dívida pública, a chamada dívida pública, que nunca foi auditada, que é uma dívida que cresce por meio desses esquemas todos, não é? Para transferir volumes enormes dos orçamentos para essa dívida. E ainda vem toda essa pressão de ajuste fiscal para cortar em todas as áreas para alimentar isso. Então, é preciso desvendar tudo isso, não é? E a população que está pagando essa conta, vivendo num dos países mais ricos do mundo, precisa saber disso, precisa se mobilizar. Não é? Precisa saber que ela que está pagando essa conta e que tem que procurar saber, participar, não é? E questionar esses esquemas. Maria Lúcia, qual é a relação do sistema da dívida com a previdência social tão discutida nos dias de hoje? Olha, a relação é direta. Quando nós verificamos no orçamento a parcela que vai para a dívida, todo ano quase a metade do orçamento vai para a dívida. A segunda maior destinação de recursos é a Previdência. E a Previdência, ela é hoje o principal mecanismo de distribuição de renda no país, não é? O sistema financeiro, que é o sistema que se beneficia da dívida pública, ele quer a privatização da Previdência, porque aí todo mundo fica sujeito aos fundos e os fundos se alimentam dos papéis, então acaba que a relação é direta. A Previdência que nós defendemos é a Previdência pública, solidária, que garanta a remuneração independentemente dessa especulação financeira. E se não faltar emprego para o jovem, esse modelo de solidariedade, ele garante a aposentadoria para aquele que já cumpriu o seu período laboral. Então, é isso que nós precisamos lutar.
Qual o impacto que tem a dívida pública nas políticas de inclusão social? O impacto é brutal, professor. Veja bem, nós vivemos em um dos países mais ricos do mundo. Nós temos o nióbio, que é o mineral estratégico, raro. O Canadá tem 2%, o Brasil tem 98%. Nós temos petróleo, nós temos água potável, terra agriculturável, clima favorável, todas as fontes de energia em abundância. Gente para trabalhar, um povo maravilhoso, falamos o mesmo idioma. Olha, nós temos condições de sermos um país em que ninguém precise passar por dificuldades. Essa é a nossa realidade. E qual é o cenário? É o cenário de crise, em todos os sentidos, crise econômica e financeira, crise social, política, crise ambiental. Nós temos a maioria do povo brasileiro vivendo na pobreza e na miséria, amargando desemprego recorde, desespero. Nada disso precisaria estar acontecendo. Tudo isso é cenário. E a dívida pública, a chamada dívida pública, que nunca passou por uma auditoria, tem funcionado como uma engrenagem que está retirando os recursos que deveriam garantir essa vida digna para as pessoas e transferindo para o setor financeiro privado. O lucro dos bancos no Brasil é o maior do planeta. Em 2015, que foi um ano em que nós tivemos queda em toda a economia real, a indústria, nós tivemos desindustrialização, queda no comércio, desemprego, arroxo salarial, o PIB do país encolheu quase 4%. O lucro dos bancos, professor, aumentou mais de 20%. Em 2014 já tinha sido um escândalo, já tinha sido mais de 80 bilhões de reais em um ano. Em 2015 foi 97 bilhões e teria sido muito maior, porque os bancos fizeram uma reserva para fazer face a créditos duvidosos. Eles fizeram uma reserva de 183,7 bilhões de reais. Se eles não tivessem feito essa reserva, o lucro deles teria sido 300% superior ao de 2014. Então, olha, não existe mágica. É evidente que está havendo uma transferência brutal de recursos para o sistema financeiro e sacrificando todas as políticas sociais, entendeu? Sacrificando a saúde, a educação, e eles não estão contentes com isso, querem mais. Olha aí a PEC 241, acabaram de ser aprovadas outras PECs para aumentar a desvinculação das receitas da União, as receitas vinculadas à Seguridade Social. Acabou de ser aprovada uma emenda que passa essa desvinculação de 20% para 30% na União e cria também essa desvinculação no âmbito dos estados e municípios. E outros esquemas, como o que eu comentava anteriormente, que utiliza empresas estatais não dependentes. Um esquema gravíssimo e infame, porque justamente quando aceleramos aí as privatizações das empresas úteis, estratégicas e lucrativas, estão sendo criadas empresas estatais para emitir papéis financeiros, vendendo esses papéis financeiros com desconto brutal e juros estratosféricos. É o esquema que quebrou a Grécia, professor, e que está entrando aqui no Brasil. Nesse sentido, a sua experiência na auditoria da dívida da Grécia, que lição a gente pode tomar dessa experiência da Grécia? Olha, uma lição muito forte. Eu tive a honra de ter sido convidada para participar dessa auditoria, mas foi uma das experiências mais intensas da minha vida, porque eu vi um país massacrado, com ruas inteiras de estabelecimentos fechados, pessoas se suicidando em praça pública, porque o fundo quebrou. E eles não tinham mais aposentadoria, não tinham mais pensão, não tinham como viver. Jovens desempregados, com família, com filhos
crianças sem ter como sustentar suas famílias. E o nosso trabalho de auditoria provou que a Grécia não recebeu €1. O crescimento brutal do endividamento grego decorreu desse mecanismo financeiro parecido com esse que está entrando aqui no Brasil com essas empresas estatais não dependentes. Uma experiência intensa, grave, que nós temos que olhar e realmente aprender para não deixar esse processo aprofundar aqui no Brasil. E para isso vai depender de todo mundo. Vai depender das pessoas enxergarem a gravidade que está por trás desse sistema da dívida, que tem sido o nó que amarra o Brasil, tem sido a engrenagem que sangra os nossos recursos e que impede a vida digna no nosso país. Por isso a gente briga por uma auditoria. A auditoria é a ferramenta que vai jogar luz sobre esse processo e revelar tudo isso. Estamos chegando já ao final da nossa entrevista e essa metáfora do sangramento, né, é importante. Se temos um sangramento causado pela dívida pública, nós precisamos estancar esse sangramento, porque o país não pode morrer. O nosso povo tem direito a ser um povo feliz. E essas conversas que temos tido no movimento 2022, o Brasil que queremos, aponta para essa vocação, esse sentido, esse caminho. Queria, Maria Lúcia, agradecer muito a sua participação nessa conversa e conte com todos nós, principalmente os jovens que precisam se mobilizar para que possamos ter um Brasil melhor. Nos veremos numa próxima oportunidade. Você acabou de assistir uma entrevista com a fundadora do Movimento Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fattorelli, sobre a dívida pública brasileira. Este programa já está disponível no canal da TV Suprem no YouTube e no site do Movimento O Brasil que Queremos. Se você quiser fazer perguntas para a Fattorelli ou quiser conhecer melhor o trabalho da Auditoria Cidadã da Dívida, acesse o site www.auditoriacidadã.org.br. E por hoje é só. Até mais!